Palavra da salvação. Senhor. Desde o princípio, antes das origens da terra, desde a eternidade, foi constituída. É assim, irmãos e irmãs, que a sabedoria se apresenta nesta primeira leitura do livro dos Provérbios, da solenidade de hoje da Santíssima Trindade. O Filho sempre foi também chamado como a sabedoria de Deus, a sabedoria do Senhor. E aqui, irmãos e irmãs, é preciso compreender como Deus foi revelando com o passar do tempo, progressivamente, pouco a pouco, o seu mistério, o mistério da Santíssima Trindade, o mistério de um único Deus em três pessoas, mistério este que teve que ser pouco a pouco compreendido, revelado e esclarecido. Ainda na época de Jesus, o próprio Jesus vai dizer para os seus discípulos, conforme ouvimos no evangelho de hoje: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quer dizer, Deus entende aquilo que nós somos capazes de compreender em determinado tempo, em determinado período da história. Cada pai, cada mãe conhece quando o seu filho está em condições de aprender um novo ensinamento. Uma criança, quando inicia os seus primeiros anos de estudo, ela não inicia procurando ou aprendendo como se constrói uma frase. Uma criança não aprende, em primeiro lugar, como construir uma frase, como fazer uma redação bem feita, com começo, meio e fim. A criança aprende primeiro as vogais, o mais simples, o mais elementar, aquilo que depois irá constituir toda a sua base do seu ensinamento. Aprende as vogais, das vogais passa para as outras letras, as consoantes, vai aprendendo os números, não aprende logo como se escreve 100, 1000 ou 500, se aprende como se escreve ou como se contar do 1 ao 10. E aí cada um pode se lembrar também de sua fase de escola, de sua fase de aprendizagem. Assim, irmãos e irmãs, foi também com relação ao mistério maior de nossa fé, o mistério da Santíssima Trindade. Já desde o início, Deus se revelava como três pessoas, mas esta revelação estava como que não explícita e não claramente ali colocada. Aqui na primeira leitura, nós vemos a sabedoria, que é entendida como sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, dizendo: desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes das origens da terra. São João, no prólogo do seu evangelho, ou seja, no início do seu evangelho, ele vai dizer: no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava voltada para Deus. Aqui, São João chama
a segunda pessoa da Santíssima Trindade, da palavra, ou na expressão grega do Logos, o Logos de Deus, a palavra de Deus. E depois a gente vai também, voltando nas páginas da Sagrada Escritura, compreender como desde o princípio Deus ali se revelava como Trindade, mas isto não de forma explícita, pois a humanidade ainda não estava em condições de compreender esta revelação deste mistério. Lembremos das primeiras páginas da Sagrada Escritura, do livro do Gênesis. Quando Deus, depois de criar todo o universo, céus, terra, mar e tudo o que neles existem, Deus vai dizer: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Vejamos aqui, irmãos e irmãs, quais são as palavras e os verbos usados por Deus e na forma em que eles estão. Façamos. Deus não diz vou fazer. Deus diz façamos. Se diz façamos, está dizendo, portanto, no nosso português, na primeira pessoa do plural, nós. Façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. A nossa imagem e semelhança. Deus também não usa aqui também o pronome possessivo de primeira pessoa, minha, mas o pronome possessivo de primeira pessoa do plural, nossa. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali Deus já revelava que ele era a Trindade, mas não revelava de modo explícito, porque naquele primeiro momento era preciso estabelecer a fé em um único Deus, em uma única divindade. Se estuda os povos antigos, vai se compreender que os povos antigos, todos eles, ou raramente nenhum deles, todos eles praticavam o politeísmo. Vige, padre, que palavra bonita, o que é isso? Politeísmo significa adorar várias divindades, vários deuses. Os povos antigos acreditavam, portanto, em vários deuses, em várias divindades. Acreditavam, por exemplo, que o sol era uma divindade. Acreditavam, por exemplo, que a lua era uma divindade. Acreditavam, por exemplo, que o vento era também uma divindade. E assim eles tinham várias divindades, cultuavam vários deuses. Lembremos o que nós líamos alguns dias atrás na liturgia da palavra. Paulo, quando chega lá em Atenas, e vai passando lá e vendo vários altares dedicados a várias divindades, e um destes altares é dedicado ao Deus desconhecido. Aí São Paulo vai dizer: vejo que vocês são um povo de fé, um povo religioso, e eu venho anunciar para vocês este Deus, que é o Deus desconhecido. É Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, encarnado para a nossa salvação. Assim, irmãos e irmãs, Deus precisava primeiro com a humanidade, através de um povo que ele escolheu, o povo de Israel, estabelecer esta verdade. Existe apenas e somente um único Deus, uma única divindade, e esta divindade é o nosso Deus. E esta divindade é o Senhor que nos criou. É Ele que criou céus e terra. Por isso que, inclusive, este relato, o relato da criação, ele vai ser escrito durante o exílio da Babilônia,
quando o povo de Israel foi levado preso pelos babilônios lá para a Babilônia, Nabucodonosor. E quando chega lá, os israelitas entram em contato com os babilônios, que eram este povo que acreditavam em vários deuses ou divindades. E eles adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam o vento, adoravam as estrelas. Neste período é concebido o relato da criação. E o relato da criação começa dizendo que Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. E houve um grande luzeiro no céu, era o dia, era o sol para presidir o dia. Depois Deus cria a lua para presidir a noite e alternar lua e sol, noite e dia. Depois Deus cria as estrelas também. Quando o povo de Deus está lá na Babilônia, sofrendo o exílio ou o cativeiro, eles então, inspirados pelos seus profetas, vão constituir esta narração da criação. O que era que eles estavam dizendo? Estavam dizendo para os babilônios, que estavam escravizando eles: olha, isso daí que vocês adoram como sendo Deus é criação do nosso Deus. Vocês nos trouxeram para cá, vocês nos prenderam, vocês estão nos mantendo aqui longe, distante de nossa terra. Mas a divindade única que existe não são essas que vocês adoram, é aquele Deus que tudo criou, e é este Deus ao qual nós adoramos, e é nele que nós esperamos, é para ele que nós rogamos, é para ele que nós voltamos o nosso olhar e dirigimos as nossas preces e as nossas súplicas. E assim então, lá no cativeiro, em meio ao culto de tantos deuses e divindades, o povo de Israel foi tomando cada vez mais consciência. Existe um único Deus, existe um único Senhor. Por isso, o primeiro mandamento: adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto, porque existe apenas e unicamente um Deus, um só Senhor. E assim a gente, então, irmãos e irmãs, vai compreendendo como, passando o tempo, Deus foi se revelando como Trindade, Deus foi se revelando como três pessoas. Chegou então o tempo do Filho, o Filho que se encarna para revelar-nos o Pai. E revelando-nos o Pai, ele nos revela a ele próprio como filho. Foi o Filho Jesus quem veio revelar Deus como sendo o Pai. E ele chamava a Deus de Pai e nos ensinou a chamar a Deus também de Pai. Este ensinamento ele nos deixou através da oração do Pai Nosso. E assim, irmãos e irmãs, Jesus nos revela o Pai, revelando a ele próprio como sendo o Filho. Então, com Jesus é revelado que aquele único Deus do Antigo Testamento, na verdade, são três pessoas: é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. E depois, então, irmãos e irmãs, a igreja, inclusive, vai fazer os concílios. O primeiro para declarar o de Nicéia, para declarar a divindade do Filho. Jesus é uma única pessoa consubstancial ao Pai, quer dizer, da mesma substância, da mesma natureza do Pai, mas ao mesmo tempo que ele é igual ao Pai na sua natureza, ele é filho, e sendo filho, não pode ser o Pai. E assim, o primeiro concílio vai declarar a divindade de Jesus Cristo, porque não se acreditava na divindade do Senhor Jesus, porque se dizia
que ele, sendo Deus, não poderia se encarnar. E esta foi uma das questões que os judeus tiveram também com Jesus, porque Jesus chamava a Deus de Pai. E lembremos que Anás, quando escuta Jesus dizendo e chamando a Deus de Pai, ele vai dizer que aquilo é uma blasfêmia, porque chamando a Deus de Pai, do modo como Jesus chamava, eles entendiam que Jesus se colocava e se apresentava como sendo Deus. E para eles era inconcebível que a divindade, que Deus saísse dos céus e estivesse no meio deles como um homem. Jesus era 100% homem, Jesus era 100% Deus. Por isso eles tiveram dificuldade em acreditar que Jesus era Deus. E isto somente é possível também através de uma revelação, através da revelação do Pai. Lembremos quando Jesus pergunta a Pedro: quem vocês dizem que eu sou? O que é que Pedro vai dizer? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O que é que Jesus diz em seguida? Bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Somente por uma revelação do Pai se chega ao conhecimento de que Jesus é o Messias, é Filho de Deus, é Deus como o Pai, é Deus como o Espírito Santo. E assim, irmãos e irmãs, a gente tem a revelação da Santíssima Trindade. Revelação esta que ainda para nós hoje é difícil compreender completamente e que jamais esgotaremos ou compreenderemos completamente. Porque Jesus diz no Evangelho: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quer dizer, Jesus entende quando a gente está em condições de compreender ou não aquela verdade, aquele ensinamento. Peçamos ao Senhor que Ele nos dê esta capacidade, este poder de compreender aquilo que Ele nos revelou. O mistério da Santíssima Trindade. Santíssima Trindade, que está sempre no centro de todas as nossas orações e de todas as nossas celebrações. Se vocês se dão conta, a gente inicia a Santa Missa traçando sobre nós o sinal da cruz. Encerramos a Santa Missa igualmente, traçando sobre nós o sinal da cruz. E o sinal da cruz, traçado sobre o nosso corpo, é um verdadeiro ensinamento. O Pai, que nos envia o Filho, e o Filho que da parte de Deus nos envia o Espírito Santo para permanecer conosco. O Pai que está na eternidade, que envia o Filho, que se encarna no ventre de Maria. Olha a posição da mão em que a gente coloca ao mencionar o Filho. É próximo ao umbigo, o umbigo é o ventre. Foi no ventre que Jesus se encarnou, no ventre de Maria. Aqui, meus irmãos e irmãs, existe um ensinamento. O Pai, ele envia o Filho se encarna no ventre de Maria. Depois, o Filho volta para o Pai, e ao voltar para o Pai, ele nos envia o Espírito Santo para permanecer conosco, para ficar conosco por todo sempre, pela eternidade, até a volta do Filho. Por isso, Jesus vai dizer que o Espírito da verdade nos conduzirá à plena verdade. O Espírito Santo permanece conosco, permanece no tempo, permanece na história, inspirando, iluminando e conduzindo a igreja
à plena verdade, ao conhecimento da verdade total. Peçamos então, irmãos e irmãs, que a Santíssima Trindade, o Deus de amor, o Deus de misericórdia, sempre nos envolva e nos conceda a graça de compreendermos o seu mistério. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta palavra do livro dos Provérbios, quando fala a sabedoria. Desde a eternidade foi constituída, desde o princípio, antes das origens da terra. O Filho está com o Pai e o Espírito Santo, desde toda a eternidade.